Essa é a Lívia Mello, doutora, psicóloga, professora da Universidade de Tiradentes. Minha professora também, durante um ano e meio já, né, Lívia? Estamos juntos há um Pa- ano e meio no curso de psicologia. Passa muito rápido. Então, pessoal, hoje a gente resolveu trazer para vocês um conteúdo muito informativo acerca da depressão, porque a gente sabe, né, Lívia, que muitas pessoas falam, fulano está com depressão, eu estou com depressão, simplesmente porque está triste durante um dia ou dois ou algum momento, e fica uma coisa muito senso comum, né? Então fica algo que o povo fala, mas sem saber direito o que está falando. Então, o nosso sentido com isso é trazer informação, trazer dicas e trazer realmente um conteúdo que vai agregar valor para você. Então, se você tem alguém que você acha que esse conteúdo pode ajudar, eu quero que você clique aqui nesse aviãozinho que tem aqui para compartilhar essa live com mais pessoas. Por mais que você talvez não ache que tem depressão, mas você pode ter alguém na sua família que tenha isso, ou que talvez você acha que tem, você vai saber lidar com ela da melhor maneira possível. Então, é um conteúdo que é bom tanto para você, como para alguém que você gosta muito. Então, Lívia, eu quero que você se apresente, antes da gente começar as primeiras perguntas, se apresente aí para o pessoal lhe conhecer melhor. Olá, pessoal, boa noite, né? Agradecer mais uma vez, né, e publicamente o convite de Ícaro, meu aluno, né, há um ano e meio, como ele mesmo falou. Agradecer a todos vocês, né? Lara acabou de entrar aí. É muito bom reencontrá-los, né? Muitos de vocês aqui nesse momento. Meu nome é Lívia Mello, eu sou psicóloga, né? Sou formada há mais de 10 anos pela Universidade Tiradentes. Fiz mestrado em educação também na Universidade Tiradentes, doutorado em educação pela PUC do Rio Grande do Sul. Também trabalho como psicóloga clínica, né? Há algum tempo, né? Então, e dou aula na Unip no curso de psicologia, como muitos me conhecem de Então, lá. pessoal, essa é a Lívia, uma pessoa, uma profissional excelente, sensacional, né? Tanto como professora como psicóloga. E a primeira pergunta para a gente iniciar é qual a diferença, Lívia, entre tristeza e depressão? As pessoas confundem muito, né? Às vezes estão tristes e falam que estão depressivas ou dizem que alguém está depressivo porque está triste. Então, qual seria a principal ou as principais diferenças entre a pessoa triste e a pessoa que está com depressão? É muito importante esclarecer, né, essas diferenças entre depressão e tristeza, porque o que é que acontece? Quando a gente vai falar sobre a tristeza, ela é considerada uma emoção básica, né, do ser humano. Então, né, nós temos autores na psicologia bastante consolidados, né, que vão estar discutindo, estudando, como Paul Ekman, que é a maior referência internacional que a gente tem hoje, que estuda a emoção, e ele vai contextualizar muito bem a importância da tristeza na nossa vida, né? Tristeza, ela vai estar relacionada a uma emoção e as emoções, quais são as funções das emoções na nossa vida? A autorregulação do nosso organismo. Então, é, o nosso organismo tem todo um sistema bioquímico, fisiológico, que vai estar funcionando, e quando esse organismo, ao entrar em contato com o meio, ele acaba entrando em algum desequilíbrio, né, bioquímico, então vem as emoções. As emoções, elas são bem complexas, elas vão ter elementos tanto do ponto de vista fisiológico, neurológico, como também emocional e psicológico. E aí a tristeza, o grande objetivo da tristeza na nossa vida é a conservação de energia. Então, se a gente vai ter uma conservação energética na nossa vida, ela serve para uma reconstrução psíquica do sujeito. Então, é muito importante a gente entrar em contato com todas as emoções que a gente sente e não taxá-las como emoções negativas ou positivas. Até porque toda e qualquer emoção, ela vai ter uma função extremamente importante na nossa vida. E aí, o que é que acontece, né? As pessoas, quando estão diante de situações que causam tristeza, elas procuram o quê? Negar,
não entrar em contato, como é que diz? Fugir, entrar no mecanismo de defesa e de fuga, né? E aí o que é que acontece? E aí é importante que a gente destaque que o que é que acontece? Quando o sujeito ele está triste e ele entra nesse mecanismo de conservação de energia, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no processo de retraimento, de recolhimento, que é extremamente importante, é extremamente essencial, para que depois ele ressignifique essa tristeza e ele produza algo diante daquela situação que causou uma tristeza nele. Então, a tristeza ela envolve um movimento, ela envolve uma reconstrução psíquica, uma ressignificação, tudo isso. E quando a gente fala já no processo depressivo, que já entra no aspecto psicopatológico, né? A tristeza, ela pode sim se configurar como um dos sintomas da depressão, mas não somente sentir tristeza, logo a gente necessariamente vai dizer que estamos depressivos, né? Então a gente precisa ter todo como é que diz? Esse encontro de hoje, eu acredito, como você bem pontuou no início, ele vai estar relacionado a esclarecer essas dúvidas, né? Porque a gente está numa rede social, nas redes sociais só aparece emoções positivas, a alegria, estou bem, estou feliz, sim, e a tristeza, né? A tristeza, ela faz parte da nossa vida, a tristeza, ela existe, é importante entrar em contato com ela e permitir vivenciar essa emoção, até para que a gente tenha ganhos e um movimento e uma reconstrução psíquica lá na frente e uma ressignificação. E as pessoas acabam confundindo. Ah, hoje eu não acordei bem, hoje eu acordei triste, logo estou depressivo. E não é bem assim, né? Se a gente for pensar numa perspectiva da Gestalt terapia, que é o que eu trabalho, tem autores que vão denominar isso que você colocou no início da live, Ícaro, de ajustamentos depressivos, né? Que eles aparecem na nossa vida diante de situações como a perda de emprego, a perda de um ente querido, a perda de alguma situação que vai provocar uma tristeza na sua vida. E talvez, né, lidar com a perda, ela prolongue ainda mais esse período de tristeza. Então, Rockall, que é um teórico da gestalterapia, ele traz como um ajustamento depressivo que é necessário para uma reorganização de um novo modo de funcionar daquele sujeito. E aí depois ele entra nesse processo de conservação de energia e ele vai produzir algo novo na vida dele e ressignificar aquele momento. Isso aí, inclusive, Lívia, eu até gosto de falar que os momentos que a gente reflete mais sobre nós mesmos, sobre nossa vida, é justamente quando a gente está triste. Quando a gente está alegre, a gente não pensa muito, não reflete muito sobre nós e muitas mudanças que a gente consegue produzir positivas para a gente, elas vieram de um momento de tristeza. Teve uma tristeza que você parou, refletiu, pensou, a partir daquele momento você conseguiu provocar uma mudança ou correr atrás de uma mudança que foi significativa para a vida da pessoa. Pegando esse gancho aí, Lívia, então, quais são os sinais que a gente pode identificar para aquela pessoa começar a ficar alerta em relação a como ela vem passando, porque a tristeza não é depressão, né? Faz parte da depressão, é um dos sintomas da depressão, a tristeza. Então, como a pessoa consegue começar a identificar algumas coisas que estão acontecendo para ela já ligar um sinal de alerta e começar talvez começar a pensar em procurar ajuda, talvez, ou se perceber que tem alguma coisa que não está correndo bem. O que é que ela pode perceber e ser um sinal para ela? Começa a ter esse alerta. Então, Ícaro, eu gosto de pensar que não existe um único tipo de depressão. Existem vários tipos de depressão. Cada sujeito vai apresentar uma função e uma finalidade diferente daquele quadro depressivo que se apresenta na vida dele.
Então, você pode atender 10 pessoas depressivas, mas vão ser 10 sistemas de funcionar e de ressignificar esse quadro de sintomas de uma forma totalmente diferente. Então, assim, a gente tem, né, na nossa profissão, o DSM-5, que é uma referência, né, para fazer em compreender esse diagnóstico, nos ajudar enquanto psicólogos na nossa avaliação psicológica para construir o nosso psicodiagnóstico. Só que o que é que vai acontecer? Eles vão trazer os diversos tipos, os níveis, digamos assim, de depressão. Tem a depressão leve, tem a depressão, né, do ponto de vista psiquiátrico, a leve, a moderada e a grave. E aí, o que é que a gente precisa ficar atento quando a gente está diante de um paciente, de um familiar, vou falar familiar, né? A gente está falando aqui mais dessa parte da psicoeducação, de um familiar que a gente precisa ficar atento ao comportamento dele. Uma depressão, um quadro, né? Depressivo leve, ele dificilmente vai haver um comprometimento significativo tanto das relações sociais como do trabalho. Inclusive, né, dentro dessa questão de um quadro depressivo leve, a gente tem também a chamada de isquemia, que ela surge já na infância e na adolescência, é um quadro crônico e que é uma depressão leve e que o sujeito vai funcionar naquele modo a vida toda, continuamente. Você olha para ele e diz, veja, esse sujeito tem um jeito irritadiço, ele é impaciente, né? Ele que é como se fosse algo da personalidade dele e muitas vezes aparece com um tom de depressão leve. Mas outra coisa também que eu quero chamar a atenção, né, em relação a esses sintomas que podem vir a aparecer em relação aos quadros de depressão, né, o que é que geralmente é bastante significativo? A a perda de prazer diante de atividades que eram extremamente prazerosas. Então, aquela pessoa que sentia prazer ao interagir com os filhos, com a família, né, de fazer as suas atividades diárias, e a pessoa simplesmente vai perdendo o espaço do prazer na vida dela. E aí, a gente, enquanto psicólogo, né, precisa investigar qual é o espaço que esse prazer está ocupando na vida desse sujeito, né? Qual foi o momento que ele identifica onde aconteceu essa mudança da perda do prazer? Então, a perda do prazer é algo que chama extremamente a nossa atenção. O DSM-5, ele recomenda que para categorizar uma depressão leve, você tem que ter pelo menos entre 5 a 6 sintomas do quadro dele, né? E uma outra questão também que a gente vê em relação a esses sintomas, das características que esse sujeito vai ter, a perda e ganho de peso sem esperar. Então, isso também é extremamente significativo, né? Quando a gente, se o sujeito ele ganhou peso repentinamente, sem ser intencional, ou ele perdeu um peso e que as pessoas começam a perceber, fulano, você emagreceu significativamente, o que aconteceu? Está fazendo dieta? Então, isso não foi intencional, aconteceu. Então, e também tem a questão da redução do apetite ou do aumento desse apetite, a questão do sono, né? Pode ter uma sonolência. E uma coisa também que o paciente depressivo é como se ele estivesse vivendo uma fuga. E nesse caso, muitas vezes, é uma fuga de si mesmo, uma fuga daquela situação que existe ali ao redor dele. E aí, o que é que vai acontecer? O sono, ele pode concretizar essa fuga, esse não entrar em contato com o outro, com as situações, com ele mesmo, né? Então, essa alteração de sono. A insônia também pode caracterizar como um sinal, só que a insônia também, geralmente, ela está muito associada à ansiedade, né? Aos quadros de ansiedade. A questão psicomotora, então, se ele está muito agitado, a questão motora pode ser um sintoma, então ele está com muita lentidão, né?
que alguns psiquiatras chamam também da baixa de energia, ele está com a voz muito baixinha, então ele está com os movimentos mais lentos, isso também pode ser, né, avaliado também, e tanto pelos psiquiatras quanto pelos psicólogos. Quando ele está com essa fadiga excessiva, também a fadiga é uma característica também que pode estar presente nos quadros depressivos. Aí se a gente for pensar nos processos cognitivos, a falta de concentração, a dificuldade na organização do pensamento, a memória pode ficar também comprometida em relação a essa questão, né, psicológica, a indecisão, né, quando a pessoa ela está numa fase da vida, como ela relata, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, uma hora quer continuar com o relacionamento, outra hora não quer continuar no emprego, outra hora não quer. Então, assim, tá com os pensamentos muito desorganizados também. Pode ser um indício, né? Um sentimento de culpa também muito grande, e não só de culpa, como também de inutilidade, ele não está se sentindo útil, ele acha que ele é um peso para as pessoas que estão ali ao redor dele, que ele não contribui significativamente, né, para aquelas pessoas ou para aquele espaço que ele está. E o ponto, né, digamos assim, que seria o mais ameaçador da vida do sujeito é quando ele tem pensamentos suicidas, né? E até mesmo tanto ativamente quanto passivamente. Então, passivamente, quando ele só pensa, né? Ele às vezes ele pode até pensar, eu quero retirar minha própria vida, mas ele não tem um plano concreto para isso, não tem uma organização, nunca tentou, e já tem aqueles que crença, desesperanças. Ótimo, Mônica. A psicóloga Mônica aí, minha amiga, né, dando a força, lembrando da crença de desesperança, isso mesmo, que vai ser muito forte. E quando a gente fala nessa questão, né, do pensamento, da ideação suicida, ou então pensar frequentemente em morte, tem uma autora, né, Karina Fukumitsu, que é da Gestalt terapia, que ela denomina da One Vision, que é como se fosse uma visão de túnel. É aquela pessoa que tem aquela questão bem limitada, ele perdeu totalmente, como Mônica colocou aí, essa é uma sensação de desesperança muito grande. Ele não consegue ver possibilidades na vida dele. Ele acha que talvez a morte, o fim, seja a única possibilidade. E aí, né? E aí, quando há outras questões também que a gente vai ter, a baixa autoestima também, né? Faz parte desse quadro, o retraimento social, a irritabilidade. Então, assim, são milhares de coisas. E se for considerada um quadro leve, é de 5 a 6 sintomas dentro desses quadros. E eles têm que ter uma presença uma presença constante, né? Esse humor deprimido quase todos os dias. E também o DSM-5, ele traz a questão dos 15 dias. Então, pelo menos, a pessoa deveria ter 2 semanas tendo continuamente, grande parte do dia dela, algum desses sintomas. Então, não é só a tristeza, não é só a desesperança, não é só a baixa autoestima. E quando a gente vai pensar num quadro moderado a grave, a gente já aumenta, né, a quantidade de sintomas que precisam fazer parte desse quadro. São esses mesmos sintomas que são avaliados, só que com uma presença maior. Então, haveria o quê? De ser lá para a partir de 8 ou 9 sintomas, então a gente já teria um quadro mais cronificado, né? Outra coisa também, a questão que a depressão, ela não é necessariamente linear, ela pode ter episódios depressivos intermitentes, então, alguns períodos a pessoa está mais estabilizada, outros períodos ela não, aquele episódio depressivo, ele vem em evidência, né? Outra coisa também que precisa ser avaliada, se aquela pessoa que está ali, né, possui um histórico. Porque se ela já tem um histórico de vários outros episódios depressivos,
Então, existe uma possibilidade também dela cronificar. Então, a gente precisa estar atento a todas a um conjunto de fatores, né? Falar de depressão não é algo simples, não é algo fácil, é um transtorno de humor complexo, multifatorial, que a gente tem que analisar tantas questões, né, do ponto de vista bioquímico, neural, a questão genética também, que vai ter interferência, né? Então, tem vários artigos científicos que falam não só a questão genética, mas como a questão de gênero. Se eles dizem que as mulheres elas têm uma maior predisponibilidade para desenvolver quadros depressivos, e essa incidência ela aumenta a partir do momento em que ela possui mulheres na família, avós, tias, mãe, que também apresentam um quadro. Então, tem a possibilidade, né? Tanto do ponto de vista da perspectiva da predisposição genética, como também do ambiente estressor que favoreça esse processo e que possa servir de gatilho para esse processo depressivo, né? E que a gente precisa levar em conta também, observar também como um possível fator, como também as próprias características da personalidade da pessoa, que também, né, a personalidade dela pode ter essas questões temperamentais, que podem, né, alguns casos, vem também a depressão acompanhada de episódios de agressividade, né? Então, pode acontecer. E uma coisa também que eu gosto de levar em conta é, como um dos multifatores também, são as configurações subjetivas. Como é que esses sujeitos, eles têm uma forma de lidar com essas situações como é que eu posso dizer? Como é que ele lida na história de vida dele com esse fundo de vividos que vai estar relacionado às perdas. Então, a depressão ela está muito próxima à perda. Então, como é na história desse sujeito que ele lida com essa situação, né? Lívia, Oi. você falando assim é muito interessante. Veja, pessoal, a gente entendendo um pouco melhor agora. Quando você fala eu tenho depressão, ou fulano tá com depressão, veja a sacola de coisas que você está entregando àquela pessoa, que você está entregando para você. Simplesmente, às vezes, porque a pessoa estava desanimada ou triste. Então, você fala que a pessoa está com depressão, é você empurrar vários desses fatores e jogar para essa pessoa, e às vezes não está acontecendo isso. Inclusive, né, Lívia, os únicos profissionais que podem diagnosticar a depressão é o psicólogo e o psiquiatra, né? Agora, Ícaro, só um pouquinho, eu vou retomar aí a sua fala, que você falou bem assim, você falando, a gente entrega um pacote para a pessoa, né? Quando inclui ela nesse Uhum. estigma, né? E aí eu vou aproveitar eu queria falar um pouquinho também sobre isso, né? Que trabalhar com a saúde mental, o ponto mais difícil, na minha opinião, ele ainda está muito ligado à questão da reforma psiquiátrica, que não é só a efetivação do direito do sujeito, do paciente à saúde mental, mas tem outras questões que a própria lei da reforma psiquiátrica ela exige, que é a mudança, a ressignificação social desse estigma do paciente da saúde mental. Então, às vezes, ele saiu de um psiquiatra e ele foi taxado de depressivo, pronto, acabou. Então, a sociedade toda vai ter um olhar e um significado sobre esse sujeito. E eu acho que o maior desafio, né, da psicologia enquanto ciência é justamente trabalhar para que essa sociedade ela não crie um estigma e não cristalize esse sujeito na caixinha da depressão. Então, uma outra, que é essa sacola aí que você falou, né, na sua apresentação. E aí eu chamo a atenção para a gente pensar assim, que eu já cansei, né, de ouvir no contexto clínico, de pacientes que chegam e dizem assim, me chamam de preguiçoso.
acham que eu estou aqui porque eu não quero trabalhar. As pessoas não entendem. Então, eu acho que estar aqui hoje é refletir também desse ponto de vista, sabe? De fazer as pessoas entenderem um pouco da complexidade, que é um processo de sofrimento psíquico intenso, e que a gente não pode jamais achar que é mimado, não quer trabalhar, é preguiçoso. Então a gente precisa ter um outro olhar. Porque quantas pessoas na família não tem aquele parente que fica o dia todo trancado no quarto e não consegue sair dali? E a pessoa critica, mas também não pensa em possibilidades de tentar ajudar, né? Porque aí é quando a gente vem com essa questão de uma coisa também que eu recebo muito é namorado, namorada, pais, familiares que ligam para marcar consulta. Olha, eu quero uma consulta tal, 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 para meu filho, isso e aquilo, e chega na hora a pessoa não vai. Porque não é só chegar e marcar uma consulta, é todo um processo também de dessensibilização que essa família precisa fazer, né? Então, sempre quando a pessoa encontra comigo e faz, olha, eu já pedi tanto para fulano ir, mas ele não vai. Só que o que é que acontece? Aí eu sempre digo bem assim, calma, ele vai no tempo dele. Vamos também respeitar o tempo dele. Vamos fazer com que ele entenda a importância do tratamento, né? Porque tem pacientes de vários perfis. Como eu falei no início, não é apenas um tipo de depressão, cada pessoa vai ter a sua singularidade em vivenciar o seu quadro depressivo. Então, o que é que acontece? A gente vai ter, por exemplo, aquele paciente que precisa de medicação e ele não quer tomar medicação. Ele está com a receita, a família compra, ele diz, não vou tomar não. Não vou tomar porque eu tenho medo, é efeito colateral, é isso e aquilo. E aí vem a psicoeducação, vem a psicologia para falar da importância, que diante daquele quadro, sozinha a psicologia não vai conseguir. Como você bem colocou, é o psiquiatra que vai diagnosticar a depressão, né? O psicólogo, ele tem mecanismos para fazer o psicodiagnóstico, a avaliação psicológica, né? Então, assim, e aí o que é que vai acontecer também que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que explicar para o paciente a importância do tratamento, as possibilidades que ele pode ter, né, de dar continuidade à vida dele, às atividades do cotidiano dele a partir desse tratamento, né? Outra coisa também, tem pacientes que simplesmente optam por não, como é que diz? Por exemplo, é um quadro de depressão leve, só que a pessoa, ela não se permite, como é que diz, trabalhar essas questões, né, que estão desencadeando todo esse quadro, e aí ela vai no psiquiatra, toma a medicação e pronto. E não quer trabalhar outros aspectos. E aí muitas vezes, é o psiquiatra que vai dizer sobre a importância, né, que a medicação sozinha. Então, como a gente vem falando desde o início da live, é algo multifatorial. Então, se é multifatorial, não é só a medicação que vai dar efeito, não é só a psicoterapia que vai ter efeito. É um quadro de possibilidades que vão surtir efeito. E quais seria uma outra possibilidade de se trabalhar a questão da depressão? A alimentação é essencial. Hoje a gente tem muitos neuro, é, 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 o pessoal Nutrólogo. tem os nutrólogos, tem o pessoal da neuro que está desenvolvendo alimentações e cardápios voltados para pessoas depressivas, que a alimentação vai modificar a estrutura neuroquímica do cérebro dela e vai facilitar um outro tipo de resposta também ao tratamento. Então, hoje em dia, já entende o papel da alimentação, já entende o papel da terapia, da medicação e também da atividade física. Não tem como tratar da depressão se o paciente, né? É tanto que uma das recomendações é que esse paciente ele faça pelo menos 3 dias na semana atividade física. Até porque a atividade física vai produzir serotonina, endorfina, que são hormônios relacionados ao bem-estar e ao prazer.
E aí Lívia, o pessoal tá aí falando. Você é, tá vamos, pegando os comentários? vamos ver aqui. A Sol falou, verdade, tem ansiedade e depressão e as pessoas acham que é ciúme do marido. Uns dizem, tenta não ficar triste, não pensar em coisa negativa, mas nem todo mundo consegue. Tá. E qual foi o nome da pessoa? Ah, foi Sol, sol. Sol, Então, pegar aqui essa questão de sol. O que é que acontece? Quando a gente fala em depressão, a depressão ela não vai começar do nada, de repente. A depressão, muitas vezes, ela vem de um quadro de ansiedade muito forte. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós desenvolvemos ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela é algo que faz parte da nossa vida. Só que quando essa ansiedade, ela começa a ficar de uma forma mais intensificada e começa a nos paralisar e a vir com outras características, o que é que vai acontecer? E a gente for deixando passar, essa ansiedade ela pode se cronificar e, ao se cronificar, entrar também em um quadro misto, ansioso depressivo. Então, é possível, sim, o mesmo paciente apresentar quadros de ansiedade e depressão. E quando ele sai desse quadro misto e que a questão vai cronificando, o que é que acontece? Aí ele entra num processo depressivo. Então, quem já tomou ansiolítico, quem já tomou antidepressivo, possivelmente viu que era a mesma medicação, só mudou a dose, né? E também o que é que acontece? O psiquiatra, ele não tem como através da medicação, colocar uma dose concreta para aquele caso, para aquela pessoa. Então, se o caso ele avaliar que é uma depressão mais leve, ele vai colocar uma dose bem menor. Agora, se ele julgar que a situação é muito mais grave, ele vai colocar uma dosagem muito maior e depois vai diminuindo para fazer o desmame. E se for, né, às vezes ele passa uma dosagem bem pequena, até para evitar os efeitos colaterais, e aí o psicólogo ele pode também sinalizar. Será que não é necessário aumentar um pouquinho mais a dosagem? Será que era bom sinalizar quando você entrar em contato novamente com o psiquiatra que está precisando fazer o ajuste? E assim, as pessoas de fato não acreditam, né? Acha que, como é que diz? É algo para chamar atenção, que é algo que a pessoa, como é que diz? É, e outra coisa também, Sol, esse discurso do falar, não tente ficar triste, é pior, porque a pessoa entra em conflito, né? Porque é um discurso de culpabilizar o outro que está sentindo, né? Fique feliz, todo mundo é feliz, por que que você não é feliz? E não é assim que as coisas, não é assim que a psicologia trabalha, né? A gente vai procurar outros meios para fazer esse manejo. Lívia, a Mônica colaborou aqui mais uma vez, falando de algumas estratégias, como yoga também, né, mindfulness, que é a meditação Sim. da atenção plena. A Thaís aqui falou em atividade física. Tem uma pergunta aqui, bem, o Cleber falou que sofre depressão há 2 anos e meio, é muito ruim. O Joilson tem uma pergunta interessante aqui, Lívia. Qual o grau, peraí, Hum. deixa eu voltar aqui, peraí. Qual o Eu acredito. grau quando o indivíduo tem sintomas de depressão, mas vai trabalhar normalmente e não fica recluso no quarto? Então, isso seria considerado, Joilson, provavelmente um grau de depressão leve, né? A pessoa não tem comprometimento nenhum na socialização, no trabalho, ela consegue desenvolver todas as suas atividades. E às vezes muitas pessoas não percebem, né, que ela tem um aspecto depressivo porque ela está fazendo tudo. Então, se ela está tendo um comportamento que atende as solicitações da sociedade, então está tudo ok. E, na verdade, essa pessoa, ela sabe o quanto que ela está desestimulada, desmotivada, o quanto que ela está, por exemplo, também, o quanto que ela perdeu o prazer na vida, né? O esforço também, né, Lívia, que ela está fazendo para estar ali naquele ambiente, né? E naquele ambiente, né? Que muitas vezes ela pensa, eu estou aqui por meu filho, pela minha família, eu preciso ter esse dinheiro no final do mês, então ela fica, né?
acaba indo porque, ou então, com esse período pandêmico que a gente está vivendo, é muito difícil conseguir emprego, né, no meio dessa crise, e aí a pessoa, mesmo em sofrimento, um sofrimento muito intenso, ela continua indo trabalhar, mesmo que aquele trabalho não tenha mais produção de significado para ela, que dê prazer, mas ela continua ali. Grande Geofredes. Lívia, uma pergunta assim, eu acho que essa pergunta diverge um pouco de profissionais. Eu já escutei de pessoas dizendo que tal profissional disse para ela que não tinha cura a depressão. Já vi outros profissionais dizendo que tem cura. E qual a sua opinião, Lívia, dentro desse contexto? Tem cura, não tem cura? Eu acredito muito num estilo de vida, né? Que a pessoa é um estilo de vida que a pessoa tem que fazer, como você falou, multifatorial. Você tem que trabalhar vários fatores. Mas assim, qual a sua posição em relação a tem cura, não tem cura? Como é isso? Então, Ícaro, muito interessante também você colocar essa pergunta. Eu acredito que cada profissional, ele vai responder a partir da abordagem que ele trabalha. Então, como eu trabalho Uhum. a abordagem da gestaltoterapia, ela não cristaliza o sujeito nessa caixinha. Então, é muito comum, né, principalmente adolescente, quando vai para psiquiatra, que recebe determinado diagnóstico, aí chega assim no consultório impressionado. Eu tenho um determinado diagnóstico, eu fiquei pesquisando na internet, eu vi que cronifica, que eu não tenho cura, eu sou um caso perdido, e agora o que é que vai ser da minha vida, né? Então, muitos chegam assim. E aí, o que é que eu sempre digo? Eu digo, olha, vamos pensar assim, o sintoma, ou o sintoma não, o diagnóstico, o quadro de sintomas que você apresenta é um pedacinho bem pequeno seu. É apenas algumas características que fazem parte da sua vida. Agora, vamos ver o todo, né? Então, a gestalterapia, ela trabalha com a inteireza do sujeito. Então, eu preciso contemplar o todo, a unidade, o organismo como um todo. Então, o meu trabalho não é na doença. Eu tenho que entender, dentro daquele quadro, por exemplo, daquele quadro, como é que diz? Não é, o meu objeto de trabalho não é a doença, mas quais são os mecanismos que esse corpo do sujeito, que esse corpo, né, daquele cliente, daquele sujeito que está na minha frente, está apresentando para lidar com aquela situação. Então, o sintoma para a Gestalt terapia, ela é produção de saúde. É uma forma que aquele organismo encontrou de se autorregular, de se reinventar. Só que aí a gente vai, a partir do momento, entender como é que a gestalterapia trabalha. Então, no primeiro momento, né, sempre quando o sujeito, os pacientes chegam na minha frente e faz, eu tenho depressão. Aí eu vou dizer, tá, agora me explique o que é que, o que é que acontece com você e o que é que te fez pensar, o que é que está acontecendo na sua vida que você chegou a essa conclusão, junto com esse diagnóstico. Eu era assim, agora eu estou assim. Então, ele começa a descrever o que é que está acontecendo na vida dele naquele momento. E aí, depois, a gente vai entender como, né, esse quadro que está se manifestando ali naquele momento está impactando na vida dele. E depois, a gente, na redução fenomenológica, a gente vai entender qual a finalidade, o para quê, né? Qual é qual é a finalidade dessa depressão na vida dele. Porque é uma necessidade de ajustamento, é uma necessidade dele tentar se reinventar. Né? E aqueles sintomas foi a forma como ele encontrou de se organizar ali naquele momento. Então, aí o que é que acontece, né? Ele passa a entender, como é que diz, todo esse movimento que vai acontecer. Como é que diz, que está acontecendo com ele. Porque o que é que acontece, né? Quando a gente está diante, aí eu digo que o quadro é só uma pequena parte da vida dele, que ele tem outras características. Uma coisa muito comum também na clínica é que o sujeito depressivo, né, ele vem falar do que aconteceu na semana dele
e ele só foca nos aspectos negativos. Então, o psicólogo também, ele tem que colocar uma lente de aumento, ele tem que fazer com que o paciente enxergue e contemple outros aspectos, né, da vida dele. E por mais que ele esteja nesse humor, né, deprimido, desanimado, desmotivado, mas provavelmente alguma coisa boa também aconteceu no meio daquilo tudo, só que Com ele está certeza. focando só nos aspectos, né, negativos. Então a gente precisa ampliar o olhar dele para que ele aumente também essa tomada de consciência. E o que mais que o pessoal está falando? Então, a Lu falou aqui: o sofrimento é próprio da vida, mas podemos aprender a lidar de diversas formas. A Sim, Thaís concordou aqui. Deixa eu ver aqui, teve mais gente. Pessoal, a live está simplesmente top. A Liv falou comigo, não, vai ser show de bola, maravilhoso, como está sendo. Então, se você acha que tem alguém que merece receber essas informações, clica aqui nesse aviãozinho aqui, compartilha pelo menos com 2 ou 3 pessoas, para que elas também possam ter esse conhecimento. E também eu quero que vocês aqui em cima, ó, sigam ela, a Lívia, sigam ela, por favor. E deixa eu ver o que tem mais aqui. Já tive depressão algumas vezes, a Jane. Já tive Janine, depressão algumas vezes, deixei de rescindir na depressão desde 2015, buscando sempre profissionais da psicologia e técnicas terapêuticas complementares. sim, é muito importante as técnicas complementares, né? E como eu falei também, o papel da Mônica citou a yoga, o mindfulness, mindfulness tem também a acupuntura, né? Que hoje já existe artigos científicos que comprovam a relação entre depressão leve sendo tratada apenas com psicoterapia e acupuntura e também quando a pessoa estava no quadro moderado ou grave e que foi tomando, né, a medicação, fazendo atividade física, terapia, e acabou que foi desmamando a medicação e substituiu também a medicação pela acupuntura, né? Então também é bem importante. Lívia, eu particularmente acho muito pesado você receber um diagnóstico de um profissional dizendo que não tem cura. Eu acho que você desestimula o cliente, o paciente, muito dizendo que o que ele tem não tem cura. Então, veja, a pessoa já está mal, né? Já está para baixo e recebe uma pancada dessa assim. E essa visão que você trouxe está muito além da depressão. A pessoa como um todo, a pessoa que tem vários aspectos de vida, que está em vários ambientes diferentes, que tem comportamentos diferentes em vários lugares. Então, é muito mais do que a depressão. E trabalhar essas terapias alternativas é um novo estilo de vida que você está trazendo, né? Porque o ambiente também influencia muito, né, Lívia? E quando você, por exemplo, você está em casa, num quarto recluso, aí você sai de casa e vai fazer uma caminhada. Nessa caminhada você encontra uma pessoa que você conhece, você já bate um papo com aquela pessoa ali. Uma simples atitude que você fez pode mudar completamente aquele momento ou aquele dia que você estava passando. Sim, e outra coisa também, sabe, Ícaro, que é importante falar que a gestalterapia contempla bastante. Esses quadros, né? Outra coisa que eu esqueci de falar. A gestalterapia, ela trabalha com o diagnóstico processual. O que é isso? A gente não trabalha com o diagnóstico fechado. Então, não é porque o paciente chegou hoje no consultório com esse diagnóstico pelo psiquiatra que ele é depressivo, que ele vai ser depressivo todo o tratamento. Isso precisa ser reavaliado. A gestalterapia, ela vem numa perspectiva existencialista, né? Como a Luciana colocou, essa questão do sofrimento que é próprio da vida, o existencialismo, ele trabalha com essa questão do vazio existencial. O vazio existencial, ele está aí posto para todos. Agora, qual é a forma como cada um lida com esse vazio existencial também, né? Como é que lida com essa questão do sofrimento, da ausência, da perda? Então, tudo isso precisa ser compreendido. E talvez naquele momento, naquela situação de uma perda de um emprego, de uma perda, por exemplo, tem na clínica mesmo. A paciente está passando por um processo de separação, tá? Só que para ela
não está sendo necessariamente difícil lidar apenas com a separação, mas o difícil é que ela vai fazer, aí é a questão do fundo de vividos dela, o que é que ela já traz na história de vida dela. Aí ela associa que a forma como o marido está saindo de casa está relacionada à idade que a filha dela tem, e a idade que a filha dela tem hoje, durante o período da separação, foi a mesma idade em que ela tinha quando o pai dela faleceu. E aí ela começa a associar tudo o que aconteceu com a saída do pai da família, né, por uma questão da morte, as dificuldades financeiras, e ela começa a trazer esse fundo de vivido junto com esse momento também da separação. Então vai ser algo que vai estar presente na história de vida dela e que pode ser acionado também. E aí a gente precisa trabalhar, a gente precisa ressignificar o que na gestalterapia a gente chama de fazer essa atualização do sujeito, né? Trazer uma situação do passado para que ele entre em contato no aqui e agora e que ele possa fazer uma reatualização dessa situação na vida dele. Lívia, tem um comentário aqui do Cleverton. Lívia, já só faltam 8 minutos para acabar a live. Brincadeira, passou voando. O Cleverton falou, a raiva do dia a dia mexe muito com a depressão. Não sei em que sentido ele falou, se é a depressão provoca raiva, ou se a raiva tá, ou se tá tudo junto, eu não entendi muito bem assim como ele colocou isso aí. Eu posso até fazer um comentário sobre isso, Cleverton. Não sei se vai estar dentro do que você da sua proposta, porque o que é que acontece? A gente está falando aqui. Aqui, Lívia, ele explicou aqui. Deixa ele, aí você já coloca. Porque quando eu tenho raiva, fico depressivo e vem a vontade de suicídio. Foi isso que ele Sim, falou. tá. Então, o que essa parte, né, que ele está trazendo, o que é que acontece? Eu tô aqui, nessa live eu pontuei a depressão leve, moderada e grave. Nesse aspecto, quando envolve a questão da agressividade, ela pode, esse quadro depressivo, ele pode vir junto com sintomas psicóticos, ele pode vir com crises de agressividade, com questões também relacionadas ao transtorno obsessivo compulsivo. Então, não, a depressão também, ela não tem essas modalidades que eu citei. Ela existe também em quadros muito mais complexos. E aí a gente vai precisar avaliar dentro de como essa agressividade aparece, qual é o momento que aparece, a frequência, né? A questão também da autolesão, tanto da autolesão como da heterolesão. Então, são várias questões que podem estar relacionadas também com transtornos de personalidade e que precisam ser avaliados de forma bem minuciosa para que a gente entenda o porquê isso acontece. E aí é importante, né, ele falar da questão da agressividade, porque a gente também precisa pensar e refletir qual é o espaço que a agressividade tem na nossa sociedade e na nossa vida. Por que que a agressividade ela é tão tolhida, ela é tão bloqueada, se não existe outra possibilidade da gente crescer a não ser através da agressividade? Porque a agressividade ela está relacionada ao instinto de sobrevivência. Se você não tem agressividade para lutar, para viver, como é que você vai existir? E, ao mesmo tempo, a sociedade abafa. Você não pode demonstrar a sua agressividade. É inadequado. Então, o consultório é um lugar que vai dar espaço a essa agressividade também. Lívia, para a gente finalizar, que a gente tem que finalizar antes do tempo acabar, para eu conseguir salvar a live, eu vou pedir para você dar algumas dicas assim de como a pessoa pode fazer para prevenir a depressão. De antemão, eu quero falar uma coisa aqui que muitas pessoas acham que a terapia é só para remediar. E a terapia também pode ser para prevenir. Então, acho que essa visão de terapia, eu só vou para terapia quando a pessoa está mal, está sem esperança. Não, a terapia pode ser usada justamente para você ajudar a prevenir. Porque você não precisa esperar um quadro muito elevado de alguma coisa, seja depressão ou outro tipo de coisa, para procurar terapia. Acho que essa consciência, as pessoas precisam mudar um pouco essa consciência e perceber que a terapia não é um lugar para você só ir tratar. Você pode prevenir também com a terapia. Então, Lívia, além da terapia, né, o que é que as pessoas podem fazer também para prevenir a depressão? Então, é uma questão que é extremamente clichê, mas que é extremamente necessária no nosso dia a dia. Equilíbrio. A gente precisa ter uma
alimentação equilibrada, movimento no corpo, exercício físico, atividade física, ter esse contato da socialização também, que é extremamente importante. A gente precisa, né, ter essa questão da socialização com as pessoas. E a terapia, eu queria ler uma frase, né, antes de encerrar, que é de um livro que ele é bem amplo sobre depressão, que foi escrito por um jornalista e psicólogo, Andrew Solomon. E ele vai trazer várias influências para entender. O nome do livro é O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão. E aí, né, no prefácio do livro, ele traz um trecho do livro O Exército Branco, de Mikhail Bulgakov. E aí ele traz a citação: tudo passa, sofrimento, dor, sangue, fome e peste. A espada também passará, mas as estrelas ainda permanecerá quando as sombras de nossa presença e os nossos feitos se tiverem desvanecido na terra. Não há homem que não saiba disso. Por que que então por que então não voltamos nossos olhos para as estrelas? Por quê? E aí eu gosto dessa citação, porque eu acredito que o psicólogo, ele tem esse papel de ampliar o olhar do ser humano, sabe? De, a vida é movimento, a vida passa, mas também tem algo muito maior ao nosso redor e que a gente precisa contemplar, né? E que o Show de bola. vai nesse processo. Mônica, obrigado pela participação e pelos elogios aí. Vou convidar você, não conheço você ainda, mas sinta-se convidado. Viu? É top também, pode convidar. Thaís, obrigado. Tem um comentário aqui do Binho. Acredito que a depressão está ligada à falta de otimismo para podermos lidar com a angústia, o sofrimento e a ausência dos bons momentos vividos. Aí tem o William aqui, dizendo que a live foi incrível. O Cleber está agradecendo a gente. A Djalma batendo palma. A Jani agradecendo. Mônica mais uma vez. Eita, é comentário, viu, Lívia? Que bom, fico feliz pela presença de todos, né? Foi minha primeira live, deu certo. Pessoal, ela estava com medo, ela estava receiosa de vir para a live. Vocês acreditam nisso? Pensei Deu um show aqui. E desmarcar. Oi, Patrícia. Beijo para todo mundo e agradecer, né? Vocês que vieram hoje prestigiar. Sim. Ó, pessoal, para a gente finalizar, aperta aqui para sair o coração, bota muito coração aqui para a gente. E se vocês gostaram, tira um print da gente e poste e marque a gente aí, que a gente vai ficar muito feliz com essa retribuição de vocês. Então, a gente vai dar um sorriso aqui para as fotos, viu, Lívia? Tire um print aí, pessoal. Acho que já deu tempo de tirar. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui presentes. Foi um prazer enorme, Lívia, ter você aqui comigo, né, nessa live. Eu que já conheço o seu trabalho como professor e como psicólogo deve ser da mesma magnitude ou ainda mais. Então, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite, por ter vencido uma barreira, né? Ultrapassado um obstáculo, né? Como você falou, minhas resistências, então você chutou uma dificuldade na diversidade para frente. Então, agradeço ao pessoal, pode se despedir e a gente encerra. Tá, tchau, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença. Beijo, tchau. Valeu, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.